Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição. Chegamos ao início de mais um trimestre da nossa edição DBD, com o tema A Santíssima Trindade, tendo como comentarista o professor Douglas Batista. Que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, o mistério da Santíssima Trindade, o texto áureo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, Mateus capítulo 3, verso 17. Verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três, pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. E os objetivos da lição? O primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O segundo é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o terceiro é enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Neste trimestre, vamos estudar sobre a doutrina da Trindade, buscando a compreensão como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Por meio do batismo de Jesus, é revelado de forma simultânea as três pessoas da Trindade, em que o Filho é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai fala dos céus. Por meio desses episódios, temos base sólida para acreditar nesse mistério. Que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, deixe a sua opinião sobre este assunto e compartilhe com um amigo. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 subtópicos e o terceiro em apenas 2. O primeiro tópico, com o tema A Revelação Trinitária no Batismo de Jesus, e como primeiro subtópico, o batismo do Filho, obediência de Cristo, temos aqui o batismo de Jesus, registrado em Mateus capítulo 3, verso 13, que não foi um ato de arrependimento, conforme Mateus 3 e 6, pois ele era absolutamente sem pecado, segundo as Coríntios, capítulo 5, verso 21. Trata-se antes de um gesto voluntário de obediência perfeita ao plano redentor do Pai. Ao submeter-se ao batismo de João, Jesus se identifica com a humanidade pecadora que veio salvar, assumindo publicamente sua missão messiânica, conforme Filipenses capítulo 2, verso 8. Esse ato inaugura visivelmente seu ministério terreno e aponta para o caminho da humilhação e da cruz. Assim, o batismo revela o Filho como servo obediente que cumpre toda a justiça, associando-se à condição de pecadores. Mateus capítulo 5, verso 17. O segundo subtópico, a descida do Espírito, a unção para o ministério. O nosso comentarista vem nos explicar o episódio que aconteceu logo após Jesus sair das águas. Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, conforme Mateus capítulo 3, verso 16 e Marcos capítulo 1, verso 10. Isto indicava ser Jesus o Messias prometido. Isaías capítulo 11, verso 2. Pois ali o Pai estava confirmando seu Filho como o enviado. A descida do Espírito Santo em forma visível não indica que Jesus tenha se tornado Filho de Deus naquele momento, mas manifesta publicamente sua unção messiânica. Ele já era o Filho eterno antes do batismo. Lucas capítulo 1, verso 32. O Espírito vem como um sinal divino de capacitação e confirmação, marcando o início oficial de seu ministério público. Essa unção cumpre as profecias do Antigo Testamento e revela Jesus como o Messias prometido, plenamente habilitado pelo Espírito para anunciar, libertar, curar e redimir. Isaías capítulo 61, verso 1 a 2. O terceiro subtópico, a voz do Pai, a aprovação celestial. Aqui o nosso comentarista nos explica que a voz do Pai, vinda do céu, é uma declaração solene de aprovação, identidade e comunhão
comunhão eterna. Ao afirmar que Jesus é o Filho amado em quem se compraz, conforme Mateus capítulo 3, verso 17, o Pai confirma sua divindade, sua filiação eterna e sua perfeita obediência. Essa proclamação não cria a filiação, mas a revela ao mundo, autenticando tanto a missão redentora quanto a encarnação do Verbo. João capítulo 1, verso 14. Assim o Pai testemunha que Jesus é o Messias, o servo fiel e o Filho eterno que lhe agrada plenamente. Salmos capítulo 2, verso 7, Isaías capítulo 42, verso 1. O segundo tópico, com o tema a distinção e a unidade das pessoas divinas, e o primeiro subtópico, unidade e distinção pessoal, a doutrina da Trindade ensina que Deus é uno em essência, grec-ousia, mas trino em pessoas, grec-hipóstasis. Ousia significa natureza divina única. Não se trata de três deuses, nem de uma única pessoa que se manifesta de forma distinta, mas de três pessoas eternas, distintas entre si, que compartilham plenamente a mesma natureza divina. Essa distinção pessoal se evidencia claramente na obra da redenção. O Pai planeja e elege, Efésios capítulo 1, verso 4. O Filho realiza a expiação, João capítulo 3, verso 16. E Hebreus capítulo 9, verso 12. E o Espírito Santo aplica a salvação ao coração humano, Tito capítulo 3, verso 5. E Romanos capítulo 8, verso 16. Assim a unidade divina não é negada pela Trindade, mas enriquecida, revelando um Deus vivo, relacional e pessoal, cuja comunhão eterna fundamenta toda a doutrina da salvação. No segundo subtópico, a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento afirme de modo inequívoco o monoteísmo, ele também contém indícios claros de pluralidade interna na divindade. O uso do termo Elohim, plural em forma e singular em ação, aponta para uma complexidade na unidade divina. Essa tensão gramatical, sujeito plural com verbo singular, sugere que Deus é uno em essência, mas não absolutamente singular em pessoa. Passagens como façamos o homem à nossa imagem, registradas em Gênesis capítulo 1, verso 26 e Gênesis capítulo 3, verso 22, revelam uma deliberação interna na divindade, antecipando a revelação trinitária plena. Assim, o Antigo Testamento não contradiz a Trindade, antes prepara o terreno para a sua revelação progressiva no Novo Testamento. No terceiro subtópico, a Trindade explicitada no Novo Testamento, aqui somos convidados a refletir sobre a Trindade no Novo Testamento, em que aquilo que era implícito torna-se explícito. A Trindade é revelada com clareza, sem comprometer o monoteísmo bíblico. A fórmula batismal apresenta três pessoas sob um único nome, indicando uma só essência divina, Mateus capítulo 28, verso 19. Da mesma forma, a bênção apostólica e outras passagens associam o Pai, o Filho e o Espírito Santo de modo igualitário e funcionalmente distinto, segundo as Coríntios capítulo 13, verso 13. Esses textos demonstram que a salvação é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Assim, o Novo Testamento não introduz uma nova concepção de Deus, mas revela plenamente o Deus triuno que sempre existiu. O terceiro tópico, com o tema a relevância da Trindade para a fé cristã, e o primeiro subtópico, o desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não nasceu de especulações filosóficas, mas da experiência bíblica e da revelação progressiva do Deus vivo nas Escrituras, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e Marcos capítulo 12, verso 29. Desde o Antigo Testamento, o monoteísmo é afirmado, enquanto o Novo Testamento revela plenamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita unidade. Nos primeiros séculos, a Igreja foi levada a formular essa fé de modo preciso para preservar a verdade bíblica diante de erros doutrinários. O Concílio de Nicéia afirmou a plena divindade do Filho, declarando-o consubstancial ao Pai, e o Concílio de Constantinopla confirmou a divindade do Espírito Santo.
Assim a Igreja confessou um Deus único em essência e trino em pessoas, fundamento da espiritualidade cristã. O crente se relaciona com o Pai por meio do Filho, na ação viva do Espírito Santo, Efésios capítulo 2, verso 13 a 18. O segundo subtópico, implicações doutrinárias, a negação ou distorção da Trindade compromete diretamente a fé cristã e o próprio Evangelho. Heresias como triteísmo destroem a unidade divina, o unitarismo nega a divindade do Filho e do Espírito, e o unicismo confunde as pessoas divinas, negando sua distinção eterna. Atos capítulo 5, verso 3 a 4. As Escrituras, porém, apresentam o monoteísmo trinitário, no qual as três pessoas coexistem e atuam simultaneamente. Mateus capítulo 3, verso 16 a 17. Como demonstrado no batismo de Jesus, a correta compreensão da Trindade é essencial para a doutrina da salvação, pois o Deus que salva é o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Conhecer a Deus verdadeiramente implica reconhecer sua autorrevelação trinitária, inseparável da vida eterna e da fé cristã autêntica. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Bom, aprendemos com esta lição que compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária, porque ela não só protege a integridade da revelação de Deus, como sustenta toda a estrutura da salvação. Por isso, quando cremos verdadeiramente em Deus, estamos crendo também na Trindade. Desta forma, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.